Eu quero ler em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo de número 16. Eu quero ler só um versículo, porque essa mensagem ela é temática. Por ser uma mensagem temática, não é expositiva, nós vamos navegar em vários textos da palavra a partir desta quarta-feira. Então hoje se inicia um conjunto de ministrações que nós estaremos trazendo para a igreja nas próximas quartas-feiras também, dando continuidade ao que nós estaremos dizendo e ensinando hoje à noite. Oxalá que você que está aqui nessa noite tenha esse mesmo hábito e disposição para nas próximas quartas estarem aqui conosco. Provérbios capítulo 16, eu quero ler o versículo de número 16, que diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Tome assento, por gentileza. Tenha a sua Bíblia com você, porque nós iremos ler muitos textos da palavra de Deus. Você que já é da congregação, a TVC sabe, quarta-feira é um dia que a gente mergulha em textos e mais textos da Bíblia. Eu quero falar em um tema: aprendendo com a Bíblia a administrar finanças e a ser próspero. Eu decidi falar sobre isso no início do ano, na primeira semana do ano, porque eu acredito que ainda dá tempo de você aprender o que a Bíblia fala sobre essas coisas e projetar o ano de 2023 de forma diferente de como você talvez tenha projetado nos anos anteriores. E o meu objetivo é levar os ouvintes a praticar esses princípios bíblicos, planejando bem os seus gastos e evitando dívidas. Nós estamos em um novo governo, e que já, para não minha surpresa, ou talvez também não a sua surpresa, nós já estamos na primeira semana de um governo, e o Brasil já está com altos índices terríveis em Bolsa, Petrobras e tantas outras coisas que deixam a gente meio que assustado. Já são alguns bilhões, e pelo que eu li hoje, já estamos em 109 bilhões de prejuízo em 3 dias de mandato. Isso é muito sério, e é grave, e não é eu politizando aqui, porque pouco me importa agora, nesse instante, se ele estará lá ou não durante 4 anos. O que me interessa é que, se eu confiar em Deus, Deus suprirá as minhas necessidades, Deus estará comigo, me dando vitória, não importando o caos em que eu esteja. E se você entende ou acredita na Bíblia, saiba que assim será, porque a Bíblia me garante isso. A despeito do governo, a despeito de qualquer pessoa que esteja acima de mim, Deus é capaz de me manter firme e constante na sua presença, me sustentando daquilo que eu preciso, daquilo que necessário é para que eu viva bem. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Então, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem nunca teve problema financeiro? Quem é que nunca passou aperto aí? Tem alguém aqui que... Tem, porque eu sei que tem. Talvez você diga assim: ah, pastor, não existe ninguém assim. Não, existe, lógico que existe. É óbvio que existe. E aqui em São Luís existem milhares de pessoas que não passam aperto financeiro zero, que vivem muito bem financeiramente, que estão nadando em dinheiro, que estão aí botando e arrotando dinheiro. Eu sei que tem pessoas assim. Pessoas que são ricas, que são milionárias, que são até bilionárias, e que dinheiro para elas não é um problema. Mas eu não falo a essa classe de pessoas.
Porque essa classe de pessoas, a maioria absoluta dela, nem de Deus quer saber. E muito menos querer saber o que ele pensa, contanto que ele continue tendo o dinheiro lá que ele tem. Mas nós não estamos falando dessas pessoas, eu estou falando da galera normal. Quem aqui já passou algum aperto financeiro? Levanta a mão. Tá, dos que levantaram a mão, quem ainda está no aperto aí? Eita glória. Ai, ai. Quem nunca se preocupou, né, pastor? Em ganhar dinheiro para pagar dívida. Tem gente que hoje trabalha exclusivamente para o seu cartão de crédito, né, ou para as suas contas mensais. Não existe outro projeto de vida na vida de algumas pessoas, a não ser trabalhar 30 dias para pagar os 30 dias que já se passaram, e assim vamos empurrando até ver onde Deus dá. Não é esse o ideal de Deus. Não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Deixa eu perguntar, está tendo salinha aí, irmãos? Tá? Então as crianças que quiserem, crianças de 4 a 9 anos que puderem, podem subir com a tia Fernanda ali, ó, levanta ali a tia Fernanda a mão. Vamos lá, criançada. Pode ir, 4 a 9. Deixa com o pastor Fábio, filho. Ó, tá o Black aí, viu? E filha, não esquece da chave do carro do papai, viu, filha? Não perde ela, pelo amor de Deus. Minha filha de 8 anos saiu com a chave do meu carro, eu já fiquei preocupado. Sabe como é que é, né? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 49. Porque se você é uma pessoa que não está passando nenhum problema financeiro e vive muito bem financeiramente, eu quero te dar os parabéns, mas eu quero compartilhar com você o que diz o Salmo de número 49. Diz assim o versículo de número 1. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Isso é Deus dizendo. Tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. Os seus pensamentos interiores é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e o resto terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, na habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que a sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Olhe para cá. O que o senhor está lendo aí, pastor? Eu estou dando um recado para quem acha que tem grana e que porque tem grana
pode viver acima de tudo e acima de Deus. Esse é um recado bíblico de um salmista que, ao escrever este salmo inspirado por Deus, ele disse: aqueles que confiam nas suas riquezas, aqueles que acham que a sua riqueza é suficiente para garantir a eternidade, estão enganados. E ele vai falar neste salmo que mais importante do que eu me preocupar com o que eu tenho, é eu me preocupar com o que eu sou para este Deus. E aí, eu quero nessa noite falar de alguns problemas, que são problemas antigos, que o ser humano insiste em viver, e muitas vezes esses problemas têm dirigido as suas vidas, porque são problemas baseados em falsos valores, ou em valores que não vêm de Deus. Como assim, pastor Júnior? Eu estou dizendo para você, que a maior parte das pessoas, e aí isso que eu começo hoje é quase um curso de finanças, mas com uma vantagem: eu não tenho o menor interesse de arrancar R$1 seu, você não vai pagar nada por isso, e o melhor de tudo isso, é que esse livro, você pode ter ele na sua casa, em qualquer outra igreja, ou em qualquer outro lugar, e se nortear por ele, e através dele, exclusivamente dele, viver uma vida próspera nessa terra. E aí eu já disse algumas vezes aqui nessa casa de oração, que ser próspero não tem nada a ver com ser rico, que riqueza é ter muito, e que ser próspero é ter sempre. E existe uma grande diferença entre você ser rico e ser próspero. E eu conheço muita gente rica, mas que não é próspera, que não consegue ter sempre paz, que não consegue ter sempre aquilo que alegra o coração, que não consegue ter sempre o sono dos justos, que não consegue ter sempre comunhão, que não consegue ter sempre amigos, porque a riqueza, de todos os benefícios que ela traz, às vezes nos faz esquecer dos malefícios que o amor à riqueza também traz. E dentre esses malefícios, alguns deles nós iremos aprender na palavra a partir de hoje. Eu quero dizer que não existe coisa pior do que você ter muito dinheiro e não poder conhecer o que é ser feliz. E aí eu quero entender como eu consigo alinhar a minha felicidade a uma vida financeira saudável. Eu disse a algumas pessoas, e por isso talvez elas estejam aqui, que talvez se elas se voltassem para estes princípios que nós estamos relatando a partir de hoje, a vida financeira delas mudaria por completo. E eu tenho aqui descrito alguns testemunhos que eu quero compartilhar com vocês, que ao longo dessa minha vida de 26 para 27 anos servindo a Cristo, eu posso lhe afirmar com toda certeza, eu estou onde estou e cheguei onde eu cheguei financeiramente, não foi por salário de igreja, não foi por irmão que me abençoou, não foi por ovelha que pagou conta minha, foi porque eu confiei nos princípios desta palavra, me norteei através dela e entendi que aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre na vida daqueles que creem, louvado seja o nome de Cristo. É por isso que eu preciso me nortear por ela. Eu até espero você aplaudir Jesus, porque Ele merece, Ele é digno. Há muito tempo, a área financeira tem provocado um monte de problemas. Pense numa coisa séria que eu tenho visto nesses últimos dias: destruição de relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, a afetação da saúde mental, mau testemunho diante da sociedade. E eu vou dizer uma coisa, levanta a mão aqui, só quem é crente, cristão. Nós, cristãos, estamos na classe das 3 piores classes de pessoas mal pagadoras desta nação. Segundo um estudo feito em São Paulo, ele fala que as 3 classes mais corruptas que existem no Brasil, dentre elas, primeiro, políticos, segundo, policiais, terceiros, pastores e líderes religiosos. E quando ele fala de pastores e líderes religiosos,
ele não está falando só de quem está nesse púlpito, mas quem está acompanhando o púlpito, quem está caminhando com este púlpito, porque tão corrupto quanto aquele que rouba, é tão corrupto aquele também que favorece ou que apoia o que está roubando, se torna tão ladrão quanto. É por isso que Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado que diz que, me dizes com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Isso é uma verdade indubitável, e que eu preciso analisar o que a Bíblia fala para que eu possa ter saúde, no mínimo, mental. E aí, eu vejo que a maioria dos quase 35 suicídios diários que acontecem no Brasil, e eu estou falando de 35 pessoas que todos os dias estão tirando as suas vidas, a maior parte delas é por situação financeira. A maior parte delas é por estarem vivendo um momento de agolamento, de estrangulamento financeiro tal, que a família está se destruindo, os filhos estão se desmoronando, casamento se desmoronando, empresa falindo, e a pessoa encontra a solução do seu problema, achando que tirando a vida, resolverá. E deixa o veneno para todo mundo que está ficando resolver. Então eu quero nessa noite falar sobre essa questão financeira, porque quando a gente olha para a Bíblia, uma curiosidade que eu vejo nela, existem 300 versículos na Bíblia que falam de anjos. Existem 500 versículos na Bíblia que falam sobre o amor. Existem 700 versículos na Bíblia que falam de fé. Mas quando a gente vai falar sobre dinheiro, existem 2.350 versos da Bíblia que falam especificamente sobre finanças. Você acha que Deus colocou mais textos nesta palavra, mais do que sobre fé, mais do que sobre amor, mais do que sobre anjos, à toa? Ou será que Deus, na sua grande sabedoria, já não sabia que este mundo, desde que Adão caiu, é movido por pecúnio, por finanças, por dinheiro? E no mundo em que as finanças, elas são necessárias para que a gente sobreviva, eu preciso entender como lidar com elas. E aí eu quero nessa noite iniciar um estudo com 8 princípios. São só 8. Não vou falar mais do que 8 princípios. E esses princípios que eu vou estar ministrando a partir de hoje, um deles é o mais importante de todos, é a base que alicerça todo o relacionamento financeiro que você pode ter com esta palavra ou com os ensinos que ela tem para a sua vida. E eu quero começar nesta noite falando do primeiro princípio, que sem ele, todos os outros 7, que são tão importantes, eles perdem o seu valor. Eles deixam de te ajudar, porque se você não entender este primeiro princípio, os outros 7, eles vão ficar te ajudando de forma capenga. Você vai caminhar, mas que como com uma muleta. Porém, esse princípio, que é o primeiro que eu quero falar nessa noite, ele é o mais intrigante de todos, ele é o mais difícil de se falar, ele é o mais chato de se pregar. Por quê, pastor? Porque ele é o princípio mais deturpado nas igrejas evangélicas deste país e do mundo afora. Este princípio que eu vou iniciar com ele, que é a base que sustenta todos os outros 7 princípios, esse princípio, ele está tão mal ensinado nas igrejas, ele está tão mal instruído, ele está tão cheio de coisas hediondas até, imbuídas de tanta coisa imoral, que infelizmente quando a gente toca nesse assunto, tem gente que já dá um passo para trás. Isso quando não tem um mal educado que se levanta e diz assim, vou sair da igreja. Por isso eu quero que você pacientemente, antes de fazer um pré-julgamento, você ouça tudo que eu tenho para dizer sobre este princípio. Cada detalhe. Quando eu encerrar este princípio, que eu nem sei se consigo encerrar hoje, mas se eu conseguir encerrar ele hoje, aí você analisa cada texto e cada fala minha que está sendo gravada,
Você vai lá no vídeo, revê o que eu estou falando, analisa a luz da palavra e aí coloca em xeque se o que eu estou dizendo é de fato o que a Bíblia ensina ou se o que eu estou dizendo é com algum interesse naquilo que você tem ou deixa de ter. O primeiro princípio está no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Abra, por favor, a sua Bíblia. O primeiro princípio que eu quero nessa noite falar é o princípio da honra a Deus, de honrar a Deus. Provérbios, capítulo de número 3, o versículo de número 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olhe para cá. O equilíbrio e a bênção financeira começam com um reconhecimento de quem é Deus. Se eu não entender isso, nada do que você fizer vai te permitir ser próspero. Você pode até ser rico, ter muito dinheiro, mas nunca será próspero. É por isso que esses homens que são bilionários, milionários, eles não têm vida social, eles não conseguem viver nessa terra, nem desfrutar do dinheiro que têm. É por isso que muitos deles acabam doando milhões e milhões, porque a consciência deles fica tão pesada, diante de tanta gente passando necessidade, e o dinheiro que está lá acumulado, ele não usa e não tem o que ele não possa comprar. Se ele quer comprar o avião mais caro, ele compra. Se ele quer comprar o prédio mais caro, ele compra. Se ele quer comprar uma cidade inteira, ele compra. Então chega um momento da vida dele que ele não tem com o que gastar. Ele liga para a Apple e diz: faz um celular específico para mim, projeta ele especificamente para mim, porque eu vou te pagar milhões por este celular, e eu vou ser o único dono deste celular no mundo. Mas chega um momento que não há mais prazer nisso, porque ser rico não traz a você prosperidade, mas ser próspero, isso sim, muda a história do percurso e do curso da sua vida. A prosperidade, ela tem uma vantagem em relação à riqueza. A riqueza me afasta das pessoas, a prosperidade me une a elas. A riqueza me faz uma pessoa infeliz e solitária. A prosperidade faz com que eu tenha engajamento nos meus relacionamentos. Eu consigo me relacionar com as pessoas com um sentimento que vem de Deus, porque a mão de Deus está sobre mim, me tornando próspero. E aí muitas pessoas não entendem porque que aquela pessoa ali, que tem tanto dinheiro, é tão infeliz, e aquele ali, que não tem tanto dinheiro, mas vive debaixo da graça de Deus, vive debaixo da prosperidade de Deus, é cercado de pessoas que o amam, é cercado de amigos, é cercado do amor divino, porque entendeu que os princípios da palavra na vida dele são reais e norteiam o caminho dele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso entender este primeiro princípio, o princípio de honrar a Deus. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 12, abra por gentileza. Nós só honramos, pastor Fábio, as pessoas quando nós tratamos ela de acordo com aquilo que elas merecem serem tratadas. Se você honra o seu pastor, você não chama ele de Júnior, você chama ele de pastor. Se você honra o seu marido, você não chama ele só pelo nome, você chama ele de amor, você chama ele de meu bem, você chama ele com algum nome que normalmente não é o nome próprio, até porque quem é casado sabe, você só chama o nome do seu marido, da sua esposa, quando vem B.O. aí. É assim, não é? Kili Anderson, ele já sabe, vai ter B.O., é briga. Larissa, não sei de que, ela já sabe, meu Deus, não me chamou de meu amor. É assim ou não é? É desse jeito. Nós também com este Deus, só demonstramos que honramos a Ele, quando oferecemos a Ele aquilo que lhe agrada. Jesus disse uma coisa curiosa em Marcos, no capítulo 12. Ele disse assim, o versículo 17: dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Olhe para cá. Ele faz questão de fazer uma distinção entre aquilo que é a minha relação financeira com este mundo e aquilo que é a minha relação financeira com Deus. Porque nessa situação específica, a gente está falando de dinheiro, e Jesus estava com uma moeda na mão, cuja insígnia era de César, e sendo questionado, ele disse, olha, aquilo que é de César tem que ser dado a César. É imposto que eu tenho que pagar, eu devo pagar meu imposto. E aí eu já vou começar a dizer para você, aqueles que gostam de dar calote, de dar cano, de enganar a Receita Federal, de tentar manipular para ver se paga menos, quando você não dá a César o que é de César, você pode ter certeza absoluta que se você consegue roubar a César, Deus, você já está roubando há muito tempo. Porque se você não consegue aquele a quem ver ser honesto com ele, você não vai ser honesto com aquele que você não vê, filho. É por isso que João chega a falar que se você não ama o teu irmão que você vê, como tu podes amar a Deus que tu não vê? Esse mesmo princípio se aplica a todo o meu relacionamento com Deus. Se eu não consigo me relacionar com respeito com aqueles que eu chamo de irmão, como eu posso achar que me relaciono com Deus que eu nem vejo, eu só o sinto? E aí, quando a gente fala deste honrar a Deus, eu preciso entender algumas coisas, e por isso eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 14, por favor. Será que você tem honrado a Deus com aquilo que Ele tem te dado? Será que você tem realmente honrado a Deus com aquilo que Provérbios, como a gente leu, fala da forma como eu devo honrar? Honrar com os meus bens e com a 10ª parte daquilo que o Senhor tem me dado? Tem uma coisa curiosa que eu quero compartilhar com você sobre essa questão de dízimos e de oferta. Porque eu vejo muita gente, pastor Fábio, falando para mim, e eu acho massa quando eu pego alguém que estuda um pouco da Bíblia, porque esses estudantes de meia pataca, eles acreditam que porque leram um pouco ou fizeram um curso de bacharel em teologia, eles já são os dominadores do conhecimento. E quando a gente encontra pessoas que leem um pouco a Bíblia, eles vêm com estes argumentos para dizer o porquê que eles são infiéis a Deus. E dentre os argumentos que eles fazem uso, um deles é dizer que esse negócio de dízimo é uma coisa que surgiu com Moisés, não é uma coisa que surgiu a partir de um relacionamento com Deus. Mas eu quero citar um caso que está na Bíblia, no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 20, a parte B deste versículo, diz uma coisa curiosa. Diz assim a palavra de Deus, e Abraão deu-lhe o dízimo de... Olhe para cá. Não existia templo. Moisés ainda não estava nem naquele projeto de nascer. Não existia ainda a nação de Israel. Não existia um local com um sacerdote específico que representava Deus. Mas a Bíblia fala que Abraão, muito antes de tudo isso existir, de existir igrejas, de existir templo, de existirem sacerdotes destes templos mosaicos, muito antes de tudo isso e da lei de Moisés existir, aparece um sacerdote chamado Melquisedeque. Um cara que a Bíblia faz questão de não falar muita coisa sobre ele, apesar de haverem muitos livros apócrifos que falam. Mas a Bíblia não fala muita coisa sobre ele, apenas dá a entender que ele era um sacerdote que também representava Deus, mas não era só Deus. Ele não era um sacerdote somente de Deus, ele era um sacerdote também de outras divindades daquela época. E por ele ser um sacerdote do Deus de Abraão, Abraão, ao se encontrar com ele, a Bíblia fala, e ele deu-lhe o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que ele tinha. Ele deu a este sacerdote. Por quê? Se não existia uma lei. De onde vem essa história de dizimar? Se esta história, para muitas pessoas que estudam a Bíblia, só surge no livro de Levítico, através de Moisés.
Talvez você não saiba, mas as nações e as civilizações anteriores a Israel, da época de Abraão, essas civilizações, nas suas divindades, por um princípio que já existia lá na época, logo quando Noé vem do dilúvio e vai se relacionar com este Deus, e a partir de Noé e dos seus filhos, vêm as outras gerações que conhecem o Deus do dilúvio, ali se inicia o princípio de se dizimar, e quando a gente vê esse princípio chegando até Abraão, a gente descobre uma coisa curiosa: dizimar é mais antigo do que você imagina, e os homens e mulheres neste livro chamado Bíblia, que dizimavam, antes mesmo de existir uma lei que determinasse isso, porque quando Abraão dizimou, não existia nenhuma lei dizendo para ele dizimar. Quando Abraão dizimou, não existia nenhum texto sagrado que dissesse que ele tinha que dizimar. Então, de onde ele tirou isso? De um princípio de honrar a Deus com aquilo que ele tinha. Você vê isso surgindo, sabe aonde? Em Gênesis, quando Abel e Caim vão apresentar as suas ofertas a Deus. Deus rejeita uma e recebe a outra. E você percebe que lá no pós-Éden, lá já no início da criação da humanidade, alguém aparece ofertando a Deus aquilo que tinha como primícias da sua terra ou primícias dos seus rebanhos. O que tinham de melhor ofereceram a Deus. Então, honrar a Deus é um princípio bíblico e que ele vem muito anteriormente à lei que fala sobre dízimos e ofertas na igreja. Infelizmente, Adja, as igrejas evangélicas distorceram o dízimo e oferta. Infelizmente, as igrejas e os pastores evangélicos desta nação e do mundo transformaram dízimos em oferta em uma fonte de enriquecimento ilícito. Transformaram em uma forma de usurpar a ovelha, não 10%, mas arrancar dela, a alma dela, de tudo que envolve as finanças dela, para sustentar o luxo de meia dúzia de pastores. E por ignorância da igreja, que não quer parar para ler e questionar essa liderança e dizer, isso não está na palavra, não é assim que a palavra ensina, por medo de ensinos que são feitos, aonde as pessoas são aterrorizadas com a ideia de que você não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Você não pode questioná-lo, você não pode repreendê-lo, porque ele é uma espécie de semideus. Ele não erra, ele não falha, e o que ele fala é a boca de Deus, e isso são mentiras que foram ensinadas a esta nação evangélica, e que nós estamos aqui nesta noite com muito prazer, desfazendo essas mentiras, para voltarmos para esta palavra, e entendermos que mais do que honrar uma igreja com dízimo e oferta, mais do que honrar uma liderança, seja lá com que for, eu tenho que honrar o Deus que eu sirvo, louvado seja o nome do Eterno. E para eu honrar, eu preciso entender que não foi só Abraão que dizimou. O seu neto Jacó também faz a mesma coisa. Em Gênesis, no capítulo 28, no versículo de número 22, acontece a mesma coisa. E a parte B deste versículo, disse Jacó, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó também se compromete com a obrigação voluntária. Ele não foi questionado por Deus. Deus não disse para ele, ei, tu quer ser abençoado? Me dizima. Ei, tu quer ser um homem próspero? Vem trazer dízimo. Ele não fez isso com Jacó. Mas a Bíblia diz que quando ele tem um diálogo com este Deus, e que Deus dá a estratégia para que ele pudesse ser próspero, ele disse para Deus, de tudo que tu me deres, a 10ª parte eu te darei. Ou seja, o princípio de honrar a Deus foi passado de pai para filho, até chegar à vida de Jacó. E ele entendia que mais importante do que honrar o ser humano, era honrar o próprio Deus. Abra em Levítico capítulo de número 27, por favor. Porque quando a gente chega em Moisés, agora a gente vê a instituição que fica escrita
através do profeta, do grande sacerdote, de um dos maiores escritores da Bíblia, dos 5 primeiros livros, pelo menos, Moisés. Levítico capítulo 27, o versículo de número 30, diz a palavra de Deus: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? O que diz aí na sua Bíblia? Não, eu quero everybody, galera. O que diz aí na sua Bíblia? Pertence ao pastor? Pertence a mim? Ao pastor Fábio, que é um cara, eu ia dizer mais bonito, mas nem é, mas ao pastor Fábio. Sejamos sinceros. Quando Moisés institui a lei, e ele descreve algo que já existia, que era o princípio de dízimo, ele diz que a gente tem que devolver ao Senhor. E eu acho massa, porque muitas pessoas pegam esse texto para dizer: aonde eu acho Deus para eu entregar meu dízimo? Eu não dizimo, pastor, porque eu não vejo Deus, e a Bíblia manda entregar para o Senhor, lá de cima, não é o de baixo. Só que o que muita gente não entende, é que quando Moisés institui, agora como lei, o ato de dizimar, porque até esse momento, dizimar era uma opção, Ará. Você dizimava porque queria honrar a Deus. Você dizimava porque Deus tinha te abençoado e tu queria retribuir de alguma forma. Mas quando chega agora aqui na lei mosaica, agora com Moisés, passa a ser estabelecido um princípio que deve ser honrado. Agora eu não tenho mais o direito de questionar. Agora eu tenho um dever de fazer. E esse dever de fazer é honrar ao Senhor com a 10ª parte de tudo aquilo que na época era negociável. Que naquela época a gente está falando de comida, a gente está falando de fruta, de plantação, de animais, porque a moeda de troca na época eram essas coisas. E quando a Bíblia fala para eu honrar o Senhor, o único lugar onde eu conseguiria honrar o Senhor era através dos seus sacerdotes. É por isso que Abraão chegava para Melquisedeque e entregava a 10ª parte dos dízimos a ele. O que este sacerdote fazia, olhe para cá, era problema dele. Essa historinha, meu irmão, de ovelha que dizima e vem querer botar o bedelho dizendo assim: meu dízimo eu quero que vá para tal lugar, meu dízimo eu quero que vá para tal lugar. Quem te deu autorização para administrar dízimo? A Bíblia diz para você entregar o dízimo aonde? Na casa do... que era uma espécie de depósito que tinha do lado do templo em Israel. A casa do tesouro não ficava dentro do templo, ficava fora do templo. E quando ficava fora, tinha um levita que ficava ali o dia inteiro esperando os dizimistas. Eles entregavam ali, e dali, o que os levitas faziam era problema deles. Porque eu honrar o Deus como minha obrigação, ela vai, Doge, só até a porta da igreja. E naquela época só ia até onde o sacerdote estivesse. Do sacerdote para lá, era problema dele. Se ele ia roubar, se ele era ladrão, se ele não ia fazer nada, ou se ele ia fazer tudo para Deus, era ele com Deus. Mas a minha responsabilidade era honrar da forma como a Bíblia diz, entregando na casa do tesouro. E aí tem uma coisa curiosa, abram em Deuteronômio capítulo 14, por favor. Porque não é só em Levítico que se estabelece esse princípio. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ele no capítulo 14, no versículo de número 22, ele diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Olhe para cá, tem gente que acha que só pode dizimar de uma parte daquilo que ganha. Mas a Bíblia fala que quando o dízimo foi estabelecido de tudo aquilo que te gerava lucro. E aí, abra por favor, no livro de Malaquias, no capítulo 3. Abre aí, um texto conhecido, porque com a instituição da lei mosaica, o dízimo era agora não uma forma voluntária de se devolver uma parte para o Senhor,
mas agora passou a ser uma obrigação, e aqueles que não cumpriam eram chamados de ladrões. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que aqui na igreja, todo mundo é dizimista. Então, se eu disser aqui que os não dizimistas são ladrões, são bandidos, canalhas, calhordas e ladrões, isso não vai te ofender. Amém, irmão? Amém, porque você é dizimista. Você honra a palavra de Deus. Isso não te ofende. Você todo mês vai lá e cumpre com aquilo que a Bíblia diz. Agora, se te ofender, aí você, ao invés de se ofender, você diz assim, peraí, eu vou ver na palavra se o pastor pode me chamar de ladrão. Porque quem é esse pastorzinho da vida para dizer que eu sou ladrão porque eu não dizimo? Eu não sou nada. Mas questiona esse texto. Malaquias capítulo 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas... Olhe para mim. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. A Bíblia fala que Deus, usando o profeta Malaquias, ele fala à nação. E ele diz, tanto aos sacerdotes como a todos aqueles que estavam naquela nação, que eles estavam sendo ladrões. Ou eu estou enganado quando eu digo que quem rouba é ladrão? Quem rouba é ladrão para você, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aqui que rouba e não é ladrão? Só o nosso presidente, né? Não é ladrão, glória a Deus, né? Mas tirando ele, tem mais alguém aqui assim que rouba e não é ladrão? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a Bíblia dizendo que Deus, isso não foi um homem que disse, foi Deus usando a boca do profeta. E ele diz assim, vós tendes me roubado, e não me pergunto em que temos te roubado, Senhor. E ele diz assim, nos dízimos e nas... Tem um detalhe, não é só dízimo que te leva a ser ladrão, ou o não pagamento dele. O não pagamento das ofertas, e na Bíblia existiam criteriosamente 5, mas há teólogos que falam de 7 tipos de oferta. Eu conheço 5, das quais eu vejo como realmente ofertas que em toda a Bíblia a gente vê acontecendo. Eu não vou falar desses 5 tipos de ofertas, porque não é interessante para mim tratar sobre isso. Oferta é oferta, ponto final. Oferta é algo que há no seu coração. Oferta não é um valor específico. Oferta não é uma coisa específica, mas é algo que vem de Deus para o seu coração para você fazer em detrimento de alguém ou da obra. Mas dízimo é uma coisa específica. Dízimo quer dizer 10ª parte. É 10%, é a 10ª parte daquilo que eu ganho, é a 10ª parte daquilo que eu tenho lucro. Então, se o meu lucro vem dos meus bois, como uma vez um fazendeiro veio me questionar, pastor, como é que fica a minha situação? Eu tenho muitos bois, como é que eu vou pagar meu dízimo? Eu digo, venda os bois e pague seu dízimo. Ah, pastor, mas a gente negocia aqui diferente. Eu digo, então pronto, sabe o que você faz? Pega os bois e leve lá na igreja e deixa o pastor se virar, meu irmão. Deixa ele se virar para vender. Ele vende e diga para ele, isso aí é os meus 10%, é contigo e com Deus. Mas se isso é a tua fonte de lucro, da tua fonte de lucro, exerça a fidelidade em honrar a Deus. Porque o primeiro princípio que é base de tudo é isso. E tem uma coisa curiosa, Mateus capítulo 23, abra aí. Mateus capítulo de número 23. Eu disse ano passado que eu tenho medo que esse ano acho que eu vou acabar sendo preso. Pastor Fábio disse que é porque eu falo demais, né, pastor? Mas alguém tem que falar. Alguém tem que dizer, como disse a irmã, é verdade mesmo. Mateus capítulo de número 23. Há um texto muito curioso que Jesus fala e que todo mundo que lê o Novo Testamento diz assim, dízimo é coisa do Velho Testamento. E eu acho massa, olhe para mim aqui, porque tem muita gente que diz assim, pastor, nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça não é mais o tempo da lei. Eu não vivo mais pela lei.
dízimo é coisa da lei, e dízimo está no Antigo Testamento, mas o Salmo 23 também está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí isso vale para ti, né? Esse versículo pode combinar contigo, né? Os outros versículos que falam de dízimo não tem validade. Quer dizer que uma parte, aquilo que te favorece, que te abençoa, que te protege, que te guarda, essa está no Antigo Testamento, você diz, não, é a palavra de Deus. Mas quando fala de dízimo, você diz, não, isso é Antigo Testamento. Então vamos ver no Novo. Porque Jesus, eu acho que ele era tão inteligente, tão sábio, acho não, ele o era, que ele fez questão de, com a própria boca, citar uma coisa curiosa. Capítulo 23 de Mateus, versículo 23, ele questiona os escribas e fariseus, dizendo o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olhe para cá. Agora ele vai dizer por que os escribas e fariseus foram chamados de hipócritas. Ele vai explicar por que eles eram hipócritas. Aí ele continua dizendo assim: porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olhe para cá, já já a gente volta para o texto. Jesus olha para os camaradas que viviam no linho, gente da elite religiosa, chega para eles e diz assim: ei, vocês são um bando de hipócritas. Por que, Jesus, que a gente é hipócrita? Faz aquela cara de demência, não entendi. Como assim? Eu aqui, santo, religioso como sou hipócrita por quê? Porque vocês dizimam de tudo que tem, mas vocês desprezam o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Se Jesus parasse aqui, pronto, ninguém falou de dízimo no Novo Testamento. Mas olhe para o texto. O texto diz assim: deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Justiça, misericórdia e fé. E o que diz o texto? Sem omitir a... Quais são aquelas? Dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Olha o que Jesus vira e diz para a elite religiosa da época: ei, não é só dizimar que vai te levar a uma relação com Deus. É por isso que eu conheci aqui há muitos anos atrás, o princípio de dízimo é uma coisa tão curiosa, que ele vale até para quem não acredita em Deus. O estabelecimento desse princípio de dizimar em qualquer lugar que seja, desde que seja numa casa que tenha relacionamento com Deus, esse princípio de dizimar é algo tão poderoso, que eu conheci uma ímpia, que não acreditava em Deus, que não frequentava a igreja evangélica, que não ia nem para a igreja católica, mas que foi, não sei se ainda é, porque já tem uns 10 anos que eu não tenho contato com ela. Na época, ela tinha 23 lojas de roupa dentro desta cidade, nos shoppings de São Luís. E quando eu a conheci, 25 anos atrás, 1 ano ou 2 depois que eu aceitei Jesus, ela foi em um estudo que eu também estava presente, a convite de alguém que a levou na igreja. Ela pisou naquele único dia na igreja, naquele único dia alguém falou sobre dízimo, ela passou a dizimar e ela tinha 3 lojas em São Luís. Em 10 anos ela passa a ter mais do que o triplo de lojas em São Luís, porque todo final do caixa ela dizia: tire 10%, tire 10%. Ela fazia um envelope, ia deixar aqui na igreja, Assembleia de Deus da Ponta da Areia. Eu vi com os meus olhos inúmeras vezes isso acontecer. Ela parava o carro, entrega isso aqui para o pastor, para o dirigente. E ela não queria nem saber quem ia receber, ela só entendeu que quando ela estava naquele culto, na única vez que ela pisou lá, ela aprendeu que isso era um princípio divino, e que supostamente Deus iria abençoar ela com prosperidade, e ela teve um crescimento financeiro estupidamente incrível. Quando eu olho para um testemunho de uma mulher ímpia, que entendeu o princípio do que é dizimar, e vive debaixo desse princípio, e cresce em prosperidade, eu fico me perguntando, por que você que está aqui me assistindo, está nessa crise tão terrível financeiramente?
Por que que você que está aqui sentado, está debaixo de um jugo financeiro tão terrível? E detalhe, há tantos anos, avalie agora se esse princípio de honrar a Deus na sua vida tem sido praticado. Aí tem uma coisa que eu acho curiosa, abra em 1 Coríntios capítulo 16, por favor. Porque se Jesus fala da importância de dizimar, além de ser misericordioso, justo e viver debaixo da fé, o apóstolo Paulo, quando ensina sobre honrar a Deus, ele vai falar agora de ofertas e das quais elas são feitas de forma voluntária. Olha como é curioso, o versículo de capítulo 16 de 1 Coríntios, o versículo 1 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós bote à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olhe para cá, o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, um dos homens mais incríveis que a Bíblia relata, a história da vida dele, Naia. Ele, ao escrever aos Coríntios, ele fala assim: eu quero que vocês façam como lá na Galácia está sendo feito. Todo começo da semana, sabe qual era o primeiro dia da semana? Qual era? Era no domingo. Ou seja, no domingo eles se reuniam nas suas congregações. Não era só no Shabat, só no sábado. Eles se reuniam nos domingos e Paulo diz: no domingo, cada um coloque a sua oferta, e tinha uma motivação para essa oferta. Essa oferta ela era utilizada não só pelo apóstolo Paulo, mas para ajudar as pessoas que da própria congregação carentes eram. Olha como há uma coisa curiosa em 2 Coríntios capítulo 9, abre por favor. Entenda que quando a gente fala sobre ofertas e dízimos, esta é uma ação que ela é realizada em amor, com generosidade e com alegria. Ela não é imposta, meu irmão. Essa historinha de que tu tem que dizimar porque eu estou dizendo, isso não funciona. Se você entregar o dízimo porque eu estou te mandando, você está jogando dinheiro fora. Porque dizimar é um ato de fé. Dizimar é para honrar o Deus que eu sirvo. Quando eu entendo a quem e para quem eu estou fazendo, eu não preciso me preocupar com quem esse dinheiro está na mão ou o que será feito, porque a minha honra não é para o pastor. A minha honra é para o Deus que eu sirvo naquela igreja, louvado seja o nome do Eterno. 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6 diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha aí, não com tristeza, ou por necessidade. Vou parar que eu quero falar essa parada minha aqui, olha para mim. Tem muita gente que oferta ou dizima por obrigação. Já dizima assim: poxa, cara, esse dinheiro aqui, já dava para eu comer uma pizza ali na Val, aquele sanduíche top que a Val só ela fabrica. Poxa, mas eu tenho que dizimar. Aquela irmãzinha disse: poxa, está tendo uma promoção lá na Renner, eu vi um vestido e só tem o meu dízimo aqui, ô dízimo. Ô Senhor, tem misericórdia aqui, Senhor, eu compro a roupa, eu vou dar para o dízimo, eu compro a roupa. Se você vai lá e devolve o dízimo para o Senhor, com o seu coração em tristeza, jogou dinheiro fora. Se você dizima por necessidade, jogou dinheiro. Pastor, como assim dizima a oferta por necessidade? Eu quero entender isso. Muita gente só dizima porque pensa assim: se eu dizimar, eu vou receber muito mais do meu Deus. Deus vai me abençoar ricamente. E aí as minhas necessidades serão supridas. Se você não dizima por honrar a Deus, por princípio de honrar a Deus, quando Abraão foi dizimar 10%, aquele sacerdote de Deus, Márcio, quando ele fez isso, ele não fez isso porque ele queria a bênção de Deus. Ele fez isso porque ele entendeu: Deus merece honrá-lo. Quando Paulo está falando que eu não devo honrar a este Deus por necessidade, ele está dizendo: não adianta, Lala, tu chegar e dizer assim: não, eu vou dizimar, ou eu vou ofertar, mas poxa,
Eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que o Senhor vai me dar 10 vezes mais, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? E acontece com algumas pessoas. É por isso que tem pessoas aqui sentadas me assistindo, quer dizer, nessa igreja com certeza não. Em outras igrejas me assistindo em algum lugar, tem pessoas sentadas me assistindo em algum lugar nas casas por aí, e elas, em algum momento, dizimaram, o dízimo não trouxe para elas a bênção que elas esperavam, e elas disseram assim, meu irmão, ainda passei uns 6 meses dizimando, mas não deu em nada, eu larguei, foi esse negócio de mão, não dizimo mais não também. Só quem estava enriquecendo era o pastor Fábio, e o pastor Júnior. A grande verdade é que quando estas pessoas dizimam ou ofertam por necessidade, porque querem, sabe, barganhar com Deus, querem negociar, Deus, eu estou te devolvendo, mas faz-me rir também, papai, faz-me rir. Não funciona com Deus. Porque o dízimo ou a oferta lá de Malaquias, quando fala trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, ele está falando de algo que acontecer no seu coração por princípio de honra. Não deveria acontecer no seu coração por princípio de troca. Eu dizimo porque eu quero ser abençoado. Eu dizimo porque eu quero dinheiro. Eu dizimo porque eu quero ganhar muito. Não, eu dizimo porque a Bíblia diz para eu dizimar. Quer ver só uma coisa? Quem aqui, por algum motivo, em alguma discussão, em algum problema da vida, teve a oportunidade de matar o outro e decidiu não matar, porque sabe que é pecado matar? Levanta a mão assim, além de mim. Eu já várias vezes, para você não ficar assustado. Um monte de gente. Não, pensamento é o de menos. Pensamento a gente faz isso o dia quase todo. Nossa, aquela filha da mãe. Mas é mais ou menos assim. Mas deixa eu falar uma coisa. Você sabe que matar é pecado? Sim ou não? Então você não mata porque é errado, não é verdade? Você não mata porque você está com medo da prisão, porque na hora que você está fora de si, a última coisa que a gente pensa é no que vai acontecer depois. Mas quando a gente é um servo de Deus, essa palavra pesa, e a Bíblia diz assim, não matarás. E quando esse texto lá de Êxodo 20 pesa no meu coração, eu dou um passo para trás e entendo assim, peraí, mas a Bíblia diz para eu não fazer isso, eu não vou fazer. Então, se você consegue honrar o texto, não esperando a consequência do texto, como é que você não consegue honrar a Deus com seus dízimos, porque espera que dele venha alguma coisa aí? Essas coisas, quando a gente analisa, me faz lembrar o testemunho de uma pessoa que ficou famosa, não só no Brasil, como também fora daqui, lá nos Estados Unidos. Testemunho da irmã Lourdes e do irmão Totti, do interior de São Paulo, uma igreja em 2002, essa igreja do interior, ela tinha um programa de rádio, e esse programa de rádio ia parar, abençoava muitas vidas, mas ia parar por uma questão financeira, não tinham como pagar o programa. E o pastor do programa, de uma igreja evangélica, desse interior, ele anuncia na rádio, gente, é o seguinte, nós vamos ter que parar o programa, porque não está tendo dinheiro, e infelizmente a gente não tem condição. Está lá a irmã Lourdes com o irmão Totti, numa terra que é chamada de terra de meeiro. Você sabe o que é terra de meeiro? Terra de meeiro é quando você tem uma terra que não é sua, mas é cedida para você, e o que você plantar, a metade é do dono da terra, a outra metade fica para você. Nem a terra que ela e o marido aravam era dela. E ela conta que, ouvindo no rádio, a única coisa, o único animal que ela tinha na fazenda era um galo. E ela pega esse galo, vai na rádio e entrega para o pastor. O pastor olha para aquilo ali e fica tão impressionado quando ela diz assim, irmão, eu sou meeiro, moro numa terra de 1 hectare, e nessa terra eu estou plantando, ainda não tenho ainda a plantação, quando a minha plantação der metade é do dono, outra metade é minha, eu lhe ajudo, mas eu tenho um animal lá, e o único animal que eu tenho é esse galo, e eu quero doar, venda o galo, faça alguma coisa com esse galo, uma rifa, é um galo grande, é um galo bonito, e você vai ajudar a pagar suas finanças. Olha a inocência dela, de achar que um galo poderia pagar milhares de reais, que era o valor que tinha que se pagar para aquele programa. O pastor acha isso estranho.
pega a história do galo e ele anuncia nas suas redes sociais: irmãos, eu estou impactado com uma ovelha que não é da nossa congregação, mas que ouve o nosso programa e ela doou esse galo, e o galo a gente quer rifar. Essa história foi parar na primeira igreja presbiteriana de São Paulo, e um pastor da primeira igreja presbiteriana ouve essa história na internet. Ele se mobiliza, é um pregador famoso, eu só não estou citando o nome dele agora porque eu me esqueci, é um pregador famoso da primeira igreja presbiteriana do Brasil. Ele é famoso demais, se vocês lembrarem, é uma das mensagens que a gente até ouve, eu até gosto de ouvi-lo, porque ele é um bom pregador, tem uma homilia excelente. Mas ele ouve essa história, e quando ele ouve essa história, ele levanta uma campanha na igreja: irmão, vamos ajudar, vamos ajudar. Eles levantam dinheiro para um ano inteiro de programa de rádio, e vão lá e ofertam. Ele foi convidado para pregar nos Estados Unidos. Ele vai pregar lá nos Estados Unidos, ele conta esse testemunho, o testemunho da irmã Lourdes, que nem ele conhecia ela, só tinha ouvido falar na internet. E ele só ajudou a igreja que ela também ajudou com galo. E lá nos Estados Unidos, algumas ovelhas que estavam na igreja se levantam e dizem: quem é a irmã Lourdes? Nós já sabemos que resolveu o problema da rádio, o programa está no ar, glória a Deus por isso, mas quem é essa irmã Lourdes? E nego começa a escacaviar, vem uma galera lá dos Estados Unidos para o Brasil, vão atrás saber quem é a irmã Lourdes, descobrem que ela é do interior lá de São Paulo. Quando chegam lá no interior de lá onde está, lá está a irmãzinha naquele meio hectare de terra que ele tinha lá, fazendo o que ela fazia, sendo meeira. Eles voltam para os Estados Unidos, levam foto, levam imagem, procuram saber quanto que custavam, levantam uma... Estados Unidos é mão aberta, meu irmão. Tu quer ver a igreja que entende o princípio do que é dizimar? Eles são poderosos, não é à toa não. Não pensa que os Estados Unidos é rico e poderoso no mundo à toa. É porque eles entendem esse princípio de dizimar e ofertar. Abrindo um parênteses aqui, eles faziam campanhas aqui na Ponta da Areia, mandando roupas para a gente doar, e eu fazia mega operações de doação de roupas ali na Ponta da Areia, para qualquer pessoa que aparecia. Giovanni, que foi da Ponta da Areia, lembra disso. Raíssa, que foi da Ponta da Areia, lembra disso. E eles, quando mandavam os fardos de roupa, eles não pegavam roupas usadas, não. Eles iam na loja e diziam assim: me dá aí 50 calça jeans, me dá aí 50 par de tênis da Nike. Eles não dão roupa usada, eles não pegam o que está sobrando lá, que nem que você faz aquela camisa de político, desses bandidos, sabe, vermelho e tal, não sei o quê. Não é isso não, meu irmão. Não é desse jeito não. Eles faziam a coisa certa. Eles pegavam algo bom, novo e doavam. Quando as pessoas recebiam as doações da Ponta da Areia, que elas metiam a mão no bolso, que elas tiravam, tinha nota de $10, tinha nota de $50, porque eles entendiam que além da roupa, eles queriam abençoar. Mas voltando para o testemunho, eles fizeram uma campanha lá, conseguiram dinheiro para comprar uma fazenda para a irmã Lourdes. Um dos engenheiros agrônomos que existia lá nos Estados Unidos se levanta e vem junto. E ele vem para bancar a terra dela, não foi só para comprarem a fazenda não, para fazer o arado, para trazer o equipamento, tecnologia de ponta, e eles abençoaram a irmã Lourdes. Essa história saiu no jornal The New York Times, de tão repercussão que houve nos Estados Unidos, a história da irmã Lourdes e do irmão Torte. E pastor, por que você está contando essa história para mim? Porque quando Paulo fala, contribua de acordo com o que está no seu coração, não com pesar, não com tristeza ou por necessidade, mas dá lá da alma. Meu irmão, não há semeadura maior do que aquela que você faz com o coração. Quando você entende o princípio do que é semear no reino de Deus, por amor a esse Deus, por amor às coisas de Deus, independente de o que acontece dali para cá, independente daquele mau caráter ou não que esteja à frente das suas finanças, mas quando você entende que você vai honrar a Deus, louvado seja o nome de Jesus, você vê milagres de Deus acontecerem na sua vida. Deus levanta pessoas dos Estados Unidos para pegar uma irmã que deu um galo, para se tornar de meeira, dona de uma grande fazenda no interior de São Paulo. E essas coisas acontecem, não acontecem apenas à toa. Mas eu quero compartilhar com você algumas desculpas que são as mais incríveis que eu ouço daqueles que não querem dizimar. Primeiro, eu não entrego dízimo, mas eu dou oferta. Essa eu acho fantástica. Manuel, isso é uma coisa muito séria. Eu não dizimo, mas eu dou oferta. Não, pastor, eu não estou dizimando, mas minha oferta está lá garantida.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, é ladrão, do mesmo jeito. O que é isso, pastor? Não diga um negócio desse, porque eu sou um ofertista, não sou dizimista. Você é ladrão, igual a este que está por aí, ladrão, porque a Bíblia diz que é ladrão. A Bíblia manda eu trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro, e que se eu não trago, eu sou chamado de ladrão por este Deus. E se você se ofende, ao invés de se ofender e se vestir das suas certezas, ah, pastor, mas isso ofendeu meu coração. Não, não se ofenda não, corrija. Deixe de ser ladrão para ser ofertista e dizimista fiel. Amém, igreja? Amém. Fazer que nem o pastor Douglas faz, como é que ele diz? Se está doendo, diz assim, ai, minha canela aqui. Mas não tem ninguém assim, porque aqui todo mundo é dizimista. Olha, eu olho aquele assim, olha o mar de dizimistas aqui. Meu Deus, meu coração até arde. Mas vamos lá. A segunda desculpa que eu acho fantástica é aquele que diz assim, eu administro o meu dízimo. E desde quando que tu virou sacerdote, papai? Desde quando que tu é casa de tesouro para tu estar administrando aquilo que não te pertence? Quando eu olho para pessoas que estão administrando, eu fico tentando entender o que essas pessoas entendem quando se fala lá em Malaquias, para eu trazer até um local. O que elas entendem quando eu vejo Abraão trazendo até um local, Isaac trazendo até um local, Jacó trazendo até um local, Moisés trazendo até um local? Por que essas pessoas, elas iam até um local e entregavam lá? Você vai ver no livro de Reis, sacerdotes que eram verdadeiros pilantras. Os filhos de quem? Eli. Os caras eram bandidos, papai. Quando o dízimo chegava, e os caras pagavam dízimo com boi, com vaca, com animais, e que eles iam sacrificar para Deus, eles tiravam o melhor da carne para eles, e as outras coisas que eram sobras sacrificavam para Deus. Mas quem estava dizimando, estava debaixo de uma promessa de prosperidade divina. Porém, os sacerdotes que estavam ali, agindo com uma conduta errada, qual foi o fim deles, quem lembra? Eles dançaram, papai. Porque de Deus a Bíblia diz que ninguém. Então, se o pastor Fábio virar ladrão, ou o pastor Júnior virar ladrão, o problema não é seu, é meu e dele. Quem vai prestar conta com Deus é eu e ele. Quem vai pagar o preço somos nós, não são vocês. Essa história de que eu administro o meu dízimo porque eu não concordo com o que estão fazendo. E quem é você para concordar ou discordar, meu irmão? Desde quando que você tem autoridade bíblica para discordar do que se faz ou deixa de fazer? Se a Bíblia diz que o seu papel é trazer até ali, dali para frente não é contigo. Quem está entendendo diz amém ou diz ai aí. Ai. Tem uma coisa curiosa. A terceira, e também não diferente das outras, desculpas que eu ouço, pastor, eu não dizimo porque eu ganho pouco. Ah, você ganha pouco, tá certo. Já até responderam para mim, até vocês fizeram foi ler aqui, está até escrito aqui, vai continuar ganhando pouco, né? Isso é sinestese, meu irmão, isso é conexão, isso é energia. Você não paga seu dízimo e não devolve porque você ganha pouco, vai continuar ganhando pouco, filho. Porque a lei da semeadura é aquela lei que diz assim, na mesma medida que eu meço, eu vou ser medido. Na mesma medida que eu planto, eu também eu colho. Se você não semeia, você também não colhe. Outra desculpa que eu ouço é, pastor, eu não dou dízimo porque não sobra. Não vai sobrar nunca, papai. Você vai entrando cada vez mais no buraco mais fundo. Marco, isso é sério, meu irmão. Você não dá porque não está sobrando? Não vai sobrar nunca porque você não dá. O princípio, ele é espiritual, meu irmão. Você quer viver debaixo da prosperidade? Entenda que isso é um princípio estabelecido pelo Rei do Universo. Você não vai... Escreva o que eu vou lhe dizer. Você não vai entender por quê, mas isso vai acontecer. Jorge não está aqui, mas eu queria que ele estivesse, porque ele é testemunha. Jorge trabalhou alguns anos comigo no laboratório, só uns 20 anos quase. E ele via eu separando o dízimo.
Eu trabalhava aqui na Marechal Castelo Branco, dentro de um negócio que era uma mini sala, no início da minha caminhada. E eu lembro como se fosse hoje. Minha luz atrasou. Entrou o dinheiro do dízimo. O cara chegou e disse, vem cortar sua luz. Isso aconteceu comigo. E eu tenho uma testemunha de que isso aconteceu comigo. Eu disse para o moço, moço, o dinheiro que eu tenho aqui é para eu devolver na igreja. Eu não vou pagar a luz agora. Se o senhor não puder esperar para entrar dinheiro de dentista, o senhor vai cortar, eu tenho que cortar de corte. Foi lá e tesourou. O Jorge quase morre. Se ele tivesse aqui, ele ia estar rindo. Tu é louco, que besteira, não custava nada. Tu pegava emprestado o dízimo, olha a doidice. Tu pegava emprestado o dízimo e depois tu devolvia. Eu digo, só isso não é meu. Isso não pertence a mim. Deixa cortar. Eu trabalhava do lado de um dentista, que era o meu melhor cliente. Ele chega de tarde, está tudo escuro aí, digo, se eu cortar minha luz. Por quê? Porque eu não estou sem receber. O senhor, inclusive, está me devendo. Ele foi lá dentro, pegou um cheque, assinou a dívida que tinha, na época era R$1.000 e poucos, voltou, minha luz era 300 e pouco, eu voltei, saquei o cheque, paguei, pedi para a Semafor, e a Semafor no finalzinho da tarde ligar, e eu disse, olha aí Jorge, ainda sobrou 700 conto para mim. Ele ficou olhando, eu estou dizendo isso para você porque eu vivi isso, eu experimentei isso, eu experienciei isso, essa é uma experiência minha. E eu não estou querendo lhe motivar a se arrebentar, não. Eu estou dizendo que a minha fé naquilo que a palavra diz, fez eu viver uma experiência que marcou a minha vida. Então, dizimar para mim não é opcional. Dizimar para mim é um princípio que eu tenho que honrá-lo. Não é porque eu honrando vou receber. Ah, se eu honrar eu vou ter em dobro. Ah, se eu honrar Deus vai pagar as minhas contas. Não! Porque quando eu decidi deixar e cortar a luz para dizimar, eu não sabia que o dentista iria me pagar. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas Deus olhou e disse assim, rapaz, esse cara é muito doido mesmo. Vou resolver essa parada dele agora. E resolve porque ele é Deus. É igual Sadraque, Mesaque e Abdenego. Chegaram diante daquele camarada lá, Nabucodonosor disse assim, ou vocês dobram, ou vocês vão para a fornalha. Ele disse assim, olha, meu Deus é capaz de me livrar das tuas mãos. Se parasse aí, estava bonito, mas eles não param assim. Mas se ele não livrar, se você ainda jogar, nós continuaremos fiéis a ele, crendo, louvado seja o nome de Jesus. Nabucodonosor fica pau da vida, joga os 3 lá, se levanta aqui, doido, disse essa, eu joguei 3, tem 4, que é isso? Grita, venham para cá, lá vem os 3, não tem nem chamusca, os caras que jogaram morreram, isso aqui é isso. Quem estava andando com a gente era o 4º homem, era ele que caminhou com a gente. Você, quando entende o princípio de fidelidade e honra a Deus, Deus vai estar contigo. Porque é um princípio bíblico. Abra, por favor, em Mateus capítulo 6. Eu já vou encerrar aqui a minha primeira parte. Mas com toda certeza ainda não encerrarei sobre esse princípio. Mateus capítulo 6. Uma coisa curiosa, mal entendida, mal compreendida. Capítulo 6, versículo 31 diz assim: não andeis, olha que massa, cara, poxa, a Bíblia fala isso e você nem se toca com isso, é sério, Vini, tem gente que está ficando aqui tomando remédio para dormir, meu irmão, com a Bíblia dizendo como é que a parada tem que andar, como é que a banda toca. Mateus capítulo 6, quem disse isso foi Jesus, no versículo 31 diz assim, não andeis, pois, inquietos, em algumas versões, ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, olha para cá, isso foi um tapa de luva que Jesus deu na cara dos apóstolos, dizendo assim, ei, vocês são cristãos, vocês não são ímpios, era o que ele está dizendo, diz assim, vocês estão vacilando, quem age assim é ímpio, gentio é ímpio. Gentil era aquele povo separado, era o povo incircunciso, era o povo que não se relacionava com Deus, esses eram os gentios, e os gentios, eles são colocados nesse texto como um povo, que eles desprezam a confiança no eterno, de certo que vosso Pai Celestial, bem sabeis o que necessitais de todas estas coisas, versículo 33, lê aí galera, diz assim, mas buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas serão acrescentadas. E uma parte das coisas, e de vez em quando vai rolar alguma coisa, é isso que o texto diz? O texto diz que Jesus fala assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você entende o princípio de honrar a Deus, você não tem essa história de que eu não dou porque não sobra, meu irmão. Que história é essa? Só não sobra porque você não dá. O princípio é só você inverter, filhão. Uma outra desculpa que eu acho fantástica é: não concordo com a administração da igreja. Eu acho massa. Não dizimo, pastor Neofeto, porque eu não concordo com a administração da igreja. Meu irmão, quando eu entrego o dízimo, eu estou cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina. Os administradores dos recursos que são ofertados ou dizimados na igreja, são eles que vão prestar contas com Deus. Ei, olha para cá. Eu vejo um mangote de bandidos de umas igrejas aqui na nossa nação, tirando onda da cara da gente, achando que todo crente é otário, usando o bando de utensílios do templo. Está aqui a arca da aliança, vem aqui, toque, mas deixe bem ali seus 50, 100 reais ou 1.000 reais. Vem aqui, faça uma campanha de 7 dias, mas leve esse envelope para casa. E esses bando de canalhas, você acha que eles não vão prestar conta com Deus? Você acha mesmo que Deus está olhando para esses camaradas que estão administrando de forma errada esses dízimos e ofertas para o seu próprio luxo e bem-estar? Você acha que está passando despercebido diante de Deus? É por isso que eu disse, eu estava com Doge. Foi ontem, Doge, que a gente estava na praia? Foi anteontem. A gente estava um dia desse aqui na praia, segunda-feira. E a gente conversando sobre essas doidices, eu disse para ele que esses camaradas, um dia, todos, vão prestar conta diante de Deus. E que a igreja, no meio dela, tem muita gente inocente, que está andando, fazendo as coisas erradas, porque eles distorcem os textos da palavra, extraem textos que não faz sentido nenhum, para convencer você a gastar o que você não tem, com a história de fidelidade a Deus, para suprir o luxo desses camaradas. Eu não vim aqui para poder lhe pedir dinheiro, filho, olha aqui nos meus olhinhos. Papai Juarez aqui trabalha e sustenta a si mesmo. Igreja não paga salário para papaizinho aqui. Mas esses dízimos e ofertas que nessa igreja têm entrado, eles têm ido para construir igreja, eles têm chegado na casa de ovelhas, que eu estou vendo aqui através de cestas básicas, de gás que acaba no meio da semana e a pessoa não sabe o que fazer, de remédios que chegam com receita dizendo: pastor, não tem de onde tirar. Não vem com essa não, meu irmão, porque a administração não é sua. A responsabilidade é até ali, dali para cá, deixa com quem estiver, não importa de qual igreja você for, lá na sua igreja, se eles estão fazendo errado, é um problema deles, não é um problema seu. Quem está entendendo diz amém aí. Abra em Romanos, capítulo 14, eu já vou encerrar, te acalma aí, Romanos capítulo 14, eu vim cheio da vontade de pregar, foi 6 meses estudando, naquela faculdade ali. Eu digo, quando eu voltar, a igreja vai dizer assim: meu Deus do céu, volta para a faculdade, pastor, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 14, versículo de número 10, diz uma coisa interessante: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos, não é só alguns, filho, é todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de quem? Ei, eu vou prestar conta com Deus e você também. Então eu não posso mover a minha vida pelo teu erro. Essa historinha de que porque o pastor Júnior está errando, eu também vou errar, vai funcionar não, filho. Ah, porque o pastor Fábio faz lá o esquema, eu vou fazer também? Não vai funcionar não. Cada um de nós individualmente prestará contas com Deus, e você também. E a Bíblia diz que não cabe a mim ficar julgando ninguém. Porém, eu devo a este Deus honra, e nesse princípio de honra, honrá-lo com dízimos e ofertas. Quem entende diz glória a Deus aí, em nome de Jesus.
eu ouço uma outra desculpa que diz assim, dízimo é coisa do Velho Testamento. Até citei agora há pouco. Mas quando a gente fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está no Antigo Testamento, mas vale. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, está no Antigo Testamento, aí vale. Quando a gente vai olhando, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia, está no Antigo Testamento, Salmo 46, a gente olha e diz assim, aí vale. Espera aí, meu irmão, quando a Bíblia fala para trazer o dízimo, está no Antigo Testamento, está no Novo, como a gente leu Jesus falando, ratificando aquilo que os escribas estavam ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, são princípios que a Bíblia nos dá, e que junto com outros textos devem ser vividos, e honrar a Deus é um deles. Uma outra desculpa que eu ouço demais, e essa vale para mim e para meu amigo pastor Fábio, não dou dízimo porque os pastores são ladrão. É assim? Já ouviu isso não, pastor? Eu ouvi demais. Pastor, não dizimo porque pastor é tudo ladrão. Eu até digo, e é mesmo, são tudo ladrão. Mas aqui não. Aqui tem comissão, aqui o negócio é mais pentelhado para cá, filho. A coisa é um pouco mais estreita dentro dessa congregação. Então, deixa que a gente aqui se vira com Deus e se vire você com Deus. Mas quando eu ouço que pastor é ladrão, eu acho uma coisa curiosa. A gente lê o que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8, dos versículos 8 até o versículo 10, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, olha que palavra forte, Marcos. Sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha o fim, o objetivo do dízimo aí. Aí tem uma coisa curiosa, aí ele diz assim, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar bênção sobre vós, de tal maneira que não haja lugar suficiente para recolherdes. Princípio de dízimo faz o céu se abrir sobre a minha vida. O seu negócio talvez esteja aí enrolado, empacado, porque você não é dizimista. Fernanda, Deus até abre a porta, mas eu não sou dizimista. A porta, ela fica o tempo todo emperrada. Sabe aquela porta que range, que incomoda quando você vai acordar, e acorda todo mundo, aquela porta, ela fica rangendo na sua mente, não anda, não abre direito, a coisa não funciona. Por quê? Porque eu não honro a Deus, porque eu acho que porque estou dando uma oferta, porque eu acho que porque eu estou ajudando aquela irmã ali sem falar para o pastor e sem autorização do pastor, porque eu acho que pego o meu dízimo e administro, e diz, não, mas eu ajudei 5 irmãs. Você está toda errada, filha. A porta não vai se abrir, e a prosperidade bíblica, que é diferente de riqueza, não te alcança. E aí tem uma coisa massa que eu acho invocado. As pessoas, elas chamam a gente de ladrão porque a gente rouba o dízimo. Não é verdade? Mas se eu sou ladrão porque eu roubo o seu dízimo, você é ladrão porque não dá. A gente é tudo ladrão. Está todo mundo no mesmo barco. Você segura na minha mão, eu seguro na tua, ninguém solta a mão. Todo mundo ladrão. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu já disse isso uma vez aqui pregando. Inclusive teve uma ovelha que saiu da igreja por causa disso. Lamentei por ela, porque ela não entendeu a máxima do que eu quis dizer. E se você sair também, eu só vou lamentar, mas não espere eu ir lá bajular, pedir, porque eu não faço isso por ninguém na face da terra. Para mim o evangelho é uma coisa tão cara, que é a gente que tem que correr atrás dele, não é ele que tem que estar bajulando a gente para servir a Deus, não. Por isso que essa história de que você quer aceitar Jesus, venha para Jesus, e a gente fica naquela insistência, como se Jesus fosse uma laranja que eu estou vendendo. Tinha que ser o contrário, você tinha que estar terminando o culto e dizer assim, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ser um crente seguidor de Jesus? Porque não tem coisa melhor do que Cristo. É assim ou não é? Mas a gente passa diferente, infelizmente. Mas bem, eu disse uma vez e eu repito, se você não é dizimista, você não devia estar sentado nessa cadeira, porque essa cadeira foi comprada com o dízimo do seu irmão. Eu vou ser até mais, você não devia estar aqui nesse ar-condicionado, você tinha que estar lá embaixo no calor, assistindo pelo celular, porque esse ar-condicionado gera gastos com luz e é pago sabe com o quê?
com dízimo. Eu vou até ser melhor, pastor. Você nem devia estar nem dentro dessa igreja, porque você está sujando ela quando pisa, e o irmão que é pago todo mês o salário para ele limpar, ele limpa com o dízimo que esses irmãos pagam. Então, se você não é dizimista, meu irmão, o que é que você está fazendo uso do dízimo dos seus irmãos? Reflete um pouco nisso. Vai para casa pensando nisso assim, rapaz, realmente. Você, além de ser ladrão, você ainda é usurpador, filho. Porque você rouba a Deus e usurpa o que não é teu, é do teu irmão. E se você já estava ruim como ladrão, como usurpador, o negócio piorou para o teu lado. Tua prestação de conta com Deus está só aumentando, filho. Vai por mim, resolve isso hoje. Sai daqui dizendo, Deus me perdoa, até onde eu errei. Dá nome ao pecado, diz, Deus, eu sou um ladrão, mas não quero ser mais camisa vermelha, quero vestir camisa do Brasil e ir para a glória. Vai por mim, vai ser melhor. Por fim, eu quero convidá-los a se colocarem de pé. E eu quero convidá-los, olhe para cá em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Hoje, você está me ouvindo? Diga amém. Hoje eu falei de um princípio, de 8 que eu irei falar. Esse primeiro princípio é a base a alicerçar para os outros 7. Nós vamos aprender muita coisa sobre finanças, desde o uso do cartão de crédito, aplicações financeiras, aonde poupar, aonde botar o dinheiro. Nós vamos dar uma navegada no que diz respeito à administração financeira à luz da Bíblia.